Infelizmente, nós trouxemos uma lição que foi, não quero fazer julgamento de valor, mas que foi a lição trazida do Tietê, de onde tinha um rio eu construí avenidas margeando. O que acontece hoje em dia? Que é todo mundo, o sonho de todo mundo que mora numa cidade é ter uma avenida marginal. Isso. Chique. E quanto mais próximo do rio, melhor, para sobrar área para fazer mais casas, etc. E tal. Quando ao contrário, deveria ser o contrário. Eu poderia no máximo ter o meu rio, a área de preservação permanente florestada e no máximo uma rua de circulação e as casas voltadas para o rio. Certo? Isso seria uma visão, mas isso também é mudança de paradigma e a gente não faz isso do dia para a noite e da forma como está. Eu não vou derrubar as casas hoje para construir de novo voltadas para o rio. Então, quer dizer, sem mata ciliar, né? Aí, sem mata ciliar, isso quer dizer que não só não tem árvore, tem cimento, que inviabiliza a penetração, né? E o reabastecimento dos aquíferos. A gente ainda tem um pouquinho de água, se é que a gente pode dizer isso, no Ribeirão Quilombo, né? Mas que qualidade de água a gente tem? Um lugar que a gente podia estar usufruindo, né? Pescando, descansando, olhando para aquelas águas, porque acho que não tem coisa que descanse mais, né, na nossa vista do que a gente olhar para um córrego passando, a gente vê, né, os pássaros cantando, né, o verde, o ar puro, né, o filtro, né, de toda essa grande contaminação do ar que a gente tem aqui nessa região, né, seria uma forma de filtrar um pouquinho essa poluição. Então, eu fico muito triste e eu acho que a gente pode fazer alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa, né? Com relação à água, com relação às matas ciliares, com relação exatamente a quantidade de pessoas que estão se apropriando indevidamente das margens, né? Então, eu acho que a única salvação que a gente tem é a educação ambiental mesmo, de comunidades, junto com os acadêmicos, junto com as ONGs, com os ambientalistas, para denunciar, efetivamente viabilizar projetos que possam recuperar partes que vão se tornar um todo. Nós temos experiências aí já consolidadas no ponto de vista de recuperação de bacias ou de efluentes de rios, né, no exterior. Mas temos algumas posturas políticas de engajamento em nossas cidades. A gente pode citar, por exemplo, entre aspas, aí Curitiba, né? Então, Curitiba, a gente teve um dos mandatários da cidade, prefeito, é um arquiteto, urbanista. Então, ele estava envolvido com a cidade, envolvido com a sociedade, envolvido com o ser humano. E ele pôde dar a sua contribuição na recuperação daqueles espaços de Curitiba, aqueles fundos de vales, né? Então, hoje você tem aquele Parque Barigui, tem outros parques, né? Aquelas pedreiras que foram desativadas, foram recuperadas, né? Então, isso aí são ações que nos levam a repensar também o momento atual, que pode estar contribuindo também com novas ações. Você vê aqui, passeando pelo rio, você começa a perceber que falta conscientização também da população. Acho que a gente tem que começar por aí. Acho que são três coisas: conscientização da população, intervenção do poder público, seja com a proteção dessas áreas de proteção ambiental, e também no sentido de a gente começar a ter o tratamento da qualidade dessa água, porque só assim que nós vamos conseguir fazer com que esse rio volte a ser o que ele foi antes. A questão do urbanismo levou à degradação ambiental do próprio manancial, do rio Ribeirão Quilombo, e a parte industrial também, né? Toda a nossa região agrícola e industrial acabou descarregando todo o nosso detrito, todo o nosso lixo dentro desse rio. Então nós sugamos do rio o que a gente pôde sugar e deixamos hoje esse marco, né, de poluição, de degradação,
para toda a comunidade. Agora, o que nós precisamos fazer é essa mesma urbanização, essa industrialização, precisa devolver para o rio o que ele já foi, aquela importância não só na área urbana como abastecimento, como geração de energia, mas também na área de lazer, na área de bem-estar social, retomando o rio aquelas condições primordiais ou primárias que ele já teve aí no final do século XIX. Esse é um dos efluentes aqui de Nova Odessa. É esgoto puro entrando no sistema do Ribeirão Quilombo. Eu acho que o ponto de partida da parte acadêmica seria o diagnóstico, né? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo um diagnóstico da situação, né? Não só das águas, né? Lógico, condições da água, pH, oxigênio dissolvido, pontos de impacto, né? Será que está tendo lançamento de esgoto in natura? A gente sabe que sim, né? Mas quantos pontos, né? Qual é a extensão desses pontos de impacto, né? A distância entre um e outro, né? A gente vai fazer a coleta de dados, a gente faz o diagnóstico para poder implementar, né, ações mitigadoras e de recuperação propriamente dita. E de que forma, gente? Fazendo parcerias, né? Colhendo recursos. Existem agências de fomentos que estão aí, que a gente, através do sistema acadêmico, das universidades, a gente pode montar projetos em que o Ribeirão vai lograr com isso em termos de recursos financeiros para pessoas ficarem permanentemente monitorando e vendo se está sendo realmente implantado aquelas ações que a gente tinha proposto, né? E claro, esse plano também aponta lá ações não estruturais, como por exemplo a questão do parcelamento do solo, o tipo de ocupação, a necessidade de se fazer pavimentos permeáveis para aumentar a infiltração, enfim, ações que não são obras simplesmente. Lá, infelizmente, só ações não estruturais não vão dar conta de resolver o problema, porque a área já tem uma bacia já altamente antropizada, ocupada, impermeabilizada, uma pressão urbana muito grande. Então, nesse caso, você vai ter que lançar a mão de ações estruturais, né? Agora, o importante das não estruturais é fazer com que as estruturais que eu implantar agora, elas valham por muito tempo.